Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. E o Spotify tem novidade. Vocês que votaram o podcast da Natação Criativa como o melhor de 2025, ganhamos a sessão de esporte como gratidão. Estou subindo todos os podcasts de 2025 para o Spotify. Vocês pediram tanto, eu não subia porque o Spotify não remunera, o YouTube remunera, mas vai tudo para o Spotify. E começando 2026 com o pé direito, vou trazer a história de uma pessoa que tenho certeza que vai inspirar você nesse ano, vai trilhar um caminho de 2026. Tem alguns profissionais que eu vejo, eu quero largar a área não dá dinheiro, não estou conseguindo. Vocês vão perceber como uma pessoa que era da área da indústria está mudando para a educação física e mostrar que não importa a idade, sempre há tempo de fazer essa mudança. Trago hoje Marcos Molina. Muito obrigado pela presença, Marcos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e mostrando toda a minha experiência e todo o trajeto da minha carreira aqui na natação, inclusive, né? O Marcos já foi citado várias vezes nesse podcast em 2025, estava famoso. Veio a Rai da Bodytech, citou ele. Veio a Milka da Sumaré, citou. Veio a Cláudia da Sumaré, também citou. Muito citado. E agora vamos conhecer essa história, essa trajetória de sucesso. Eu fui dar aula de pós-graduação dentro da Bodytech, ele estava lá como estagiário, e aí os coordenadores já falaram, não, ele veio, a gente puxou ele, está produzindo demais, com muita qualidade. Aí eu vou lá na Sumaré e falo, não, um dia ele veio aqui como voluntário fazer o projeto da Lei Baroli para deficiente, a gente já pegou ele porque ele é muito proativo. Eu falei, não é possível, tem que trazer a história desse rapaz. Mas antes de começar com essa história, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo da Flote. Começando o ano, materiais novos, super duráveis, com ISO 9001, para trazer durabilidade. Você compra uma vez só o material e para o resto da vida. A Flote tem um polo dentro da USP que testa cada material que chega na borda da sua piscina. Plataforma Educar com diversos cursos. Aproveite as férias. Janeiro, começa a estudar aí no conforto da sua casa e começar capacitado na frente de diversos profissionais. E a gente vai falar a importância de você estudar nesse podcast de hoje. O aplicativo da Swintrack que te assessora aí para você ter todos os dados do seu aluno na palma da sua mão. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, me manda vídeo, faz chamada e se você tem sua própria metodologia, você consegue colocar tudo dentro desse aplicativo e ele vai ser o seu aplicativo, com seu logo, com seu nome. O seu cliente não vai enxergar que é da Swintrack, vai ser o seu próprio aplicativo agregando valor para a sua marca. A Sobrasa, com todos os dados de prevenção aquática, acesse o site sobrasa.org, vire voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e leve projetos na sua região. Entrando no site, você preenche um cadastro, um formulário e você recebe um kit gratuito com esse boné, camisetas, gibis, vários materiais para você atuar na sua região. A gente tem a Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina e com metade do preço dos concorrentes. Mas, Marcos, vamos deixar de papo, vamos para o que interessa. Conta aí para o nosso público. Como foi o início da sua carreira lá na indústria e o que te levou a fazer a transição para o mundo da educação física na natação? Quantos anos você tinha quando fez essa transição? Essa transição, eu tinha 65 anos, né? Quando eu comecei essa transição da indústria para a natação. Mas antes eu tive ainda uma transição da indústria para a área, né, educativa. Eu fui professor universitário também, né? Eu sempre estive ligado à educação, ao ensino, a poder passar experiência para os próximos que estão chegando, né? Então, lá em 1976, quando eu me formei torneiro mecânico pelo Senai, ainda jovem, feliz da vida porque tinha passado no vestibular do Senai naquela época, a gente fazia vestibular para entrar no Senai, né? E torneiro mecânico era uma profissão considerada um artista. E com o passar dos tempos, nós vimos que houve aí a entrada das máquinas automáticas e precisamos nos adaptar.
E eu falei: "Não, eu preciso continuar estudando essa área", né. E aí a minha vida sempre foi essa, estudar as mudanças e me adaptar a essas mudanças, aquilo que eu quero para mim mesmo. Mas conta aí para o nosso público, Marcos. Qual foi o momento decisivo que você percebeu que você tinha que sair desse ambiente corporativo, que é super rentável, para se dedicar ao ensino e formação de outros profissionais? O momento crucial foi por uma questão de saúde, né. Muito almoço, almoço de negócios, recheados, bebidas, melhores vinhos, melhores whiskies. E eu cheguei a pesar 110 quilos. Aí, em tratamento médico, pressão alta, diabetes, todos os problemas que essa abundância traz aí, né, para a nossa saúde, um problema muito grave. E o médico falou: olha, você precisa emagrecer, você precisa de atividades. E aí a minha filha começou a me incentivar. Minha filha, ela falou: pai, vamos começar a correr? Impossível. Não, filha, é impossível, não consigo fazer isso. Imagina, mal consigo carregar meus 110 quilos. Ah, começa, né? E aí, já no fim de carreira da indústria, eu comecei a caminhar junto com a minha filha e eu percebi não só porque eu estava me sentindo bem, eu estava mais feliz. Por quê? Eu comecei a perder peso, comecei a melhorar a saúde, os exames médicos começou a mostrar uma evolução que eu estava ganhando saúde. E aí eu pensei comigo, é essa área, mas não pensava ainda em educação física. Então eu saí da indústria e fui dar aula nas universidades. Dei aula na universidade, em Anhembi Morumbi, dei aula na Universidade FAM e com o passar dos tempos, meus primeiros 50 metros foi dolorido para correr, mas eu consegui 50 metros e consegui ir evoluindo. Eu falei, poxa, eu vou me dedicar a essa área. Agora eu quero. Então eu entrei para natação, né, praticando natação e falei, vou fazer o curso de educação física. Já totalmente voltado para a natação. Eu estava totalmente voltado para a natação. E aí eu pensei comigo, né? Poxa, eu estou me sentindo tão bem. De 110 quilos eu baixei para 87 quilos, está muito bom. Mas eu acho que a dificuldade vai ser arrumar um estágio, né? Porque aos 66 anos de idade, assim, eu achei que seria muito difícil arrumar um estágio em qualquer academia. Os primeiros contatos que eu tentei em academia, eu recebia um feedback de que eu não tinha o perfil que eles desejavam. Mas eu insisti, porque é isso que eu quero, né? Até que a Bodytech abriu a porta para mim. Aí, aos 66 anos, eu entrei na Bodytech, participei de todos os processos ali da natação, com pessoas fantásticas, pessoas que me apoiaram muito. E eu falei, poxa vida, eu quero agora, não quero mais a natação adulta, eu quero a natação infantil, porque foi a área que eu entrei na Bodytech para fazer estágio. E eu me dei super bem. O retorno foi feliz. E eu falei, não, é aqui que eu quero ficar porque eu estou feliz. Sou casado. Meus filhos, já adultos, são casados, é somente eu e a minha esposa. Eu falei, não, eu tenho que aproveitar a vida, né? Eh, eu preciso viver pelo menos até uns 105, 110 anos. Eu preciso dar aula, eu preciso me sentir útil. Então, o momento crucial, respondendo sua pergunta, foi o momento que eu decidi que a saúde estava em primeiro lugar, né? Eu já tinha tudo que eu quero, então para que eu quero ganhar mais? Eu quero saúde, porque eu tinha tudo que eu queria, mas não tinha saúde, estava comprometida. E hoje a gente tem que ter um olhar
para essa longevidade, mas com independência e autonomia. Falo muito você que está do outro lado, por isso está na minha geração, por exemplo. A nossa geração cuidou muito dos nossos pais, só que a geração que vem depois vai ter dificuldade de cuidar da gente. Por quê? Eles estão casando mais velhos, tendo filhos mais velhos, a aposentadoria está durando mais tempo para iniciar. Então, quando eu tiver uma idade e precisar de auxílio de alguém, com certeza eles vão estar com filhos pequenos, no auge da profissão, e ele não vai ter esse tempo para auxiliar, assim como a gente auxiliou os nossos pais. Então, eu tenho que ter longevidade, mas não só longevidade, como o Marco falou, 110, 15, 115 anos, mas com autonomia e independência. Não adianta eu conseguir viver mais, mas dependendo de outras pessoas que terão dificuldades de me auxiliar lá na frente. E um ponto que eu acho interessante a gente frisar também, às vezes eu estou numa profissão, não estou satisfeito, quero fazer mudança, falar, mas estou tanto tempo nessa profissão, será que vale a pena mudar? Tudo isso que eu investi, conhecimento, tempo, vou jogar no lixo, entre aspas. Tudo que você estudou vale a pena que você consegue adaptar na outra área e você vai ter algo que ninguém tem naquela área. Você vai ter algo específico. Eu, por exemplo, comecei na ciência da computação, fiz técnico de informática e depois vim para o mundo da educação física. E aí, o que que eu trouxe? Hoje eu tenho plataforma de curso online, aplicativo de natação, podcast, trabalho com muito tecnologia, inteligência artificial, foi tudo que eu tive de conhecimento. E aí dá para a gente contar nos dedos os profissionais na área que têm esse conhecimento e você acaba se destacando. E eu queria saber do Marcos, como foi sua experiência de atuar como professor universitário ou antes no mundo corporativo? Que te influenciou, que te auxiliou no ensino aí da natação, que você fala, nossa, eu consegui adaptar dentro da natação o que eu aprendi em outra área. Eu sempre fui estudioso, eu fiz curso de qualidade, né? A empresa me enviou para o Japão para estudar todas as ferramentas da qualidade. E eu tenho a formação, sou mestrado, né, em hospitalidade, e eu percebi que a qualidade e a hospitalidade, ela está em todos os ambientes que nós estamos vivendo, todos, né? Eu penso muito em dar o meu melhor em qualidade, o que que eu posso melhorar na qualidade daquilo que eu estou apresentando, daquilo que eu estou fazendo, né? Por exemplo, um carinho a mais naquela criança que está chorando e não quer entrar na piscina. Como que você consegue isso? Né? Você sendo o quê? Receptivo, você dá aquele calor humano para a pessoa. E isso eu sempre tive. Desde que eu batalhei muito também, quando eu estava como gestor na indústria, né, gerente de fábrica, eu trabalhei muito para a introdução das mulheres na fábrica, porque o meu ambiente é um ambiente muito pesado, eu era de caldeiraria pesada, então era força. Depois eu descobri, através dos cursos que eu fiz, da minha ida no Japão, que você não precisa de força para produzir, você precisa de jeito, usando a inteligência, buscando o seu melhor movimento. E aí eu comecei a estudar os movimentos. Estudando os movimentos para a indústria, eu consegui introduzir mulheres na fábrica que eu trabalhava. E aí eu falei, poxa vida, é uma vitória. Sempre estive ligado ao ensinamento prático. Então, a partir daí, eu falei assim, não, eu acho que eu tenho o dom para ser um professor universitário. Quando eu estiver lá na frente, né, daqui uns 20 anos, quem sabe eu possa dar continuidade à minha vida profissional sendo um professor universitário. E eu fui professor universitário na área da qualidade, logística, produção, engenharia da produção, né, e gestão de pessoas. Então, essa mudança ela não teve assim um impacto muito grande, porque eu já havia me preparado antes, eu sabia muito bem a área em que eu estava. Olhando para o olhar da educação física, da natação, são áreas que está tendo uma mudança muito drástica e o pessoal está com um olhar diferente, principalmente para a experiência do cliente,
processo. Então, o cliente vem de manhã, vem à tarde ou vem à noite, ele tem que ter o mesmo processo. O professor tem que ter o mesmo espaço. Às vezes ele vai fazer uma aula experimental de manhã, depois vai fazer à tarde, é diferente. Ele faz uma aula, ele vai fazer uma reposição e ele vê que os processos são diferentes. A importância da experiência para a qualidade do cliente. Então, o Marcos vem aí para auxiliar bastante a gente na educação física, com um novo olhar. Já fiz várias entrevistas que a natação está mudando esse olhar, e a gente precisa pensar sim nessa experiência, nesse olhar, nesse acolhimento do cliente. E ao longo da sua trajetória, Marcos, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao migrar de uma carreira tradicional para uma carreira educacional e depois a esportiva? Bom, conforme eu disse, eu trabalhava muito eh, com o pessoal em montagem de fábrica, né? Só homens, força, trabalhos pesados. Então, eu tinha uma postura e um jeito de falar e de se direcionar às pessoas. Essa foi a principal mudança que eu tive que ter e eu precisei ser ensinado, né? Porque para você estar à frente, primeiro, na universidade, você receber os alunos universitários, que ele chega com aquela gana de independência, né? Agora eu sou independente, eu tenho o meu próprio modo de vida e os professores são frequentemente questionados por alguma colocação dentro da profissão, até porque eles têm uma liberdade, uma independência de pensamento. Então, na indústria, a gente ouve muito, mas aplica-se a grupo e testa. Na universidade, você precisa ter uma postura para receber, muitas vezes, ela vem como crítica aquilo que você está falando, né? E a postura também é diferente. Como você se posiciona, como você olha para a pessoa, para uma sala de aula, como você vai olhar para os alunos que está ali cansado, né? Você não pode cobrar ele, ó, para de dormir que eu estou falando. Você sabe que ele está cansado, que ele trabalhou o dia inteiro. Então é importante você caminhar, andar perto dele, ir falando, bota a mão no ombro dele quando você passa e continua falando. Entenda o que esse aluno está querendo. Isso é uma coisa que, por exemplo, na indústria, se ele tiver cansado, der uma cochilada, acontece um acidente, muitas vezes fatal, e a gente pode ser responsabilizado por isso, criminalmente falando. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Já na sala de aula, eu estou buscando a atenção dele. E aí, põe a mão no ombro, é um carinho, você não precisa alisar. Basta pôr a mão no ombro quando você passa. Passa na carteira dele, na mesinha dele. Então, vocês podem continuar com essa metodologia. Isso é uma mudança drástica para quem estava ali na indústria, porque eu fui educado dentro da indústria em um programa ainda no governo militar. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eu carrego até hoje um exemplo do meu superior, quando estava na fábrica, eu estava no começo da carreira, ele me chamou. Marquinhos, vem cá. Aí eu fui atrás dele, caminhando, né? Ele foi andando, eu fui atrás dele. Aí ele se abaixou para ver alguma coisa que estava assim, abaixo do dispositivo, né? Um dispositivo grande que tinha para fazer coberturas de trem. Ele se abaixou embaixo, se abaixou, eu me abaixei também, né? Aí ele olhou para mim, você está procurando o quê? Eu não te falei nada ainda do que eu quero. Ó, eu me abaixei porque você se abaixou, eu achei que você ia me mostrar alguma coisa, né? Quando eu quiser te mostrar alguma coisa, eu falo abaixa aqui. Então, era uma forma, né? Era o mestre, ele era muito autoritário. Deixar esse autoritarismo, ser mais participativo, compreensivo.
E dar o direito às pessoas de se expressarem é uma coisa que eu tive que mudar drasticamente, porque hoje não existe mais isso, né? Não pode existir mais isso. Além do mais, quando eu trabalhei na implantação de mulheres na fábrica, foi a mesma dificuldade, né? Porque não era aceito, não era, a mulher não era aceito naquela metodologia de trabalho na fábrica. E trabalhar com o direito da mulher ao lado do direito da mulher, você sofre muitas críticas quando você está implantando, né? Essa implantação, muitas vezes, dependendo do passado da empresa, ela é dolorosa. A empresa que eu trabalhava pertencia ao governo militar, então ela foi bastante assim trabalhosa. A maior dificuldade, então, foi exatamente, tá? Mudança de postura e a compreensão das pessoas, poder dar o seu melhor para a pessoa, compreendendo se ela está bem, em que momento ela está e como você pode enfatizar. Eu posso falar com você, explicar alguma coisa, e de uma forma diferente para uma outra pessoa, porque no olhar dela eu sei que ela não está entendendo muito bem. E enxergar essa mudança não é uma tarefa fácil, tem pessoas que passam aí anos e não percebem que as coisas estão mudando. Aceitar essa mudança já é um passo ainda maior e agir sobre essa mudança, mudar os seus comportamentos, seus hábitos, ainda mais difícil. A natação a gente passa por isso. Eu brinco que os métodos de ensino são de 2 séculos atrás, os professores do século passado e a criança desse século. E aí são colisões, não tem como dar certo. Se a gente não mudar o método de ensino, as estratégias, a forma de falar com os pais, com as crianças, não tem como. E você teve um baque aí, porque você aprendeu a nadar lá atrás, depois você volta para o mundo da natação e você percebe que muita coisa mudou e a gente tem que mudar essas metodologias e essas estratégias. Essa estratégia que você muda, ela é importante, né? Até a forma como você aborda os pais, a forma como você aborda as crianças. Eu tive um ensinamento muito importante, né? Eu tenho, assim, dentro da universidade, professoras, coordenadores que abraçaram a minha causa e o meu esforço de estar ali na área e querendo cada vez melhorar mais, dedicaram tempo para mim, inclusive quando eu passei para a educação física na natação, né? Eu fiz um estágio, o primeiro estágio meu foi de 6 meses, junto com o pessoal de fisioterapia, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas. Ali, a professora me levou para trabalhar com fortalecimento de pacientes com lesão medular, T5, T8. Nossa, dos mamilos para baixo aqui não tinha movimento, né? E você tem que fortalecer essa pessoa que está ali na cadeira de roda, estendes foram implantados e você trabalha com esforço para que a pessoa consiga se movimentar, ter um mínimo de liberdade, para não depender de pode levantar da cadeira e pegar alguma coisa na prateleira, o que é importante, a pessoa ela se sente bem. Dali, eu falei, não, eu preciso trabalhar com a educação física, porque é a minha área. Trabalhei com crianças, trabalho com crianças, e aí eu conheci a Cláudia Mellen, onde ela me levou para o instituto como voluntário para dar aula de hidroginástica. A Ale Baroli me recebeu com os braços abertos. Faz mais de um ano que eu trabalho com eles. E eu me sinto realizado poder ajudar aquelas pessoas. Outro dia eu comentei com a Alessandra, né? O primeiro dia que eu cheguei aqui, eu estava ali na academia, né, na Sumaré Esportes,
Então, terminei o meu trabalho na Sumaré Esportes e já iniciei o meu aprendizado ali. É uma continuação do horário, né? Num sábado ainda, né? É o dia que, quando você termina que o seu expediente no sábado, fala, nossa, chega, estou cansado. Falando, não, eu vou ajudar a ler, eu quero ser voluntário, né? E aí eu fui trabalhar com ela, eu percebi que é, é um mundo diferente. E eu comentando com a Lê, eu falei, o primeiro dia, eu cheguei na minha casa e eu precisei chorar. Por quê? Porque eu tinha acabado de dar aula para crianças, espoleta, pulando na água, você está ensinando ela a bater perna, mergulhar, soltar bolinha, e os pais todos orgulhosos do lado de fora, batendo palma, incentivando o filho, você cantando, porque na natação infantil, eu não sou nenhum Pavarotti, eu vou confessar para vocês, mas eu gosto muito de cantar. Para mim, o ensino da natação à criança tem que ter música, para ela associar a música ao exercício, aquilo que está fazendo, e a segurança. De repente, mudou. Chegou todo mundo de cadeira de roda, aquelas mães com aquele amor incondicional, trabalhando na piscina, junto com as pessoas, PCD, cada um com sua deficiência. E eu falei, poxa, que transformação num ambiente, num prazo de meia hora. É meia hora, assim, foi rápido, foi muito rápido. Falou, nossa, que orgulho que eu tenho em dar aula junto com a Cláudia, aula de hidroginástica para as mães dessa criança, para relaxar, e trabalhar junto com a Alessandra em dando os exercícios que essas pessoas precisam. Eu vou falar para você, eu estou há 1 ano com a Cláudia e com a Alessandra. Eu acho que eu ainda não aprendi. Né? Eu tenho muito a aprender, eu sou questionador, eu pergunto, eu falo, mas é assim, é uma coisa muito, muito, muito gratificante você trabalhar nessa área da educação física, o nível que você atinge em pessoas de idade, crianças recém-nascidas, PCD, nossa, que área fantástica que eu posso atuar. Não posso largar isso jamais. Para você que está aí do outro lado, não entendeu muito bem o que que é esse projeto, a Natação Criativa, em parceria com o Alberto, com o William, a gente tinha um projeto chamado Liberdade através da Água, a gente fazia um projeto social, atendia 100 deficientes de forma gratuita. Foi 1 ano de projeto, só que a gente perdeu o patrocínio da Caixa Econômica Federal, a gente teve que fechar o projeto, e a Lê Baroli, que era coordenadora desse projeto, migra para Sumaré Esportes e continua o projeto com deficientes dentro da Sumaré, que é onde o Marcos vai como voluntário no primeiro dia e já está 1 ano dentro desse projeto fazendo atendimento para crianças com PCDs, mas com um olhar diferente. Não é o ensino da natação, é dando autonomia, independência, para tão só para esse aluno, mas para a família, porque o maior medo de quem é pai, quem é tio, é quando eu me for, o que vai ser do meu filho, o que vai ser do meu sobrinho, mas imagina uma criança com deficiência que precisa às vezes de um apoio, precisa de um auxílio, então você dá autonomia para essa pessoa é muito importante. Dentro do projeto Liberdade através da Água, a gente teve 2 casos, uma criança e um adulto que andaram pela primeira vez. Então imagina 2 pessoas que não andavam e fazendo aula 1 vez por semana durante 1 ano consegue ter as primeiras marchas, tendo autonomia, independência. Isso vai facilitar o restante da vida. Então a gratificação desse projeto é maravilhoso, assim como o Marcos está participando, eu participei lá atrás. Você quer conhecer? Só mandar mensagem aqui, a gente faz um agendamento, você vai conhecer o projeto lá na Sumaré Esportes. Sumaré está sempre de portas abertas para receber qualquer um que vai lá conhecer o projeto ou querer ser voluntário, trabalhar no projeto. Escreve aqui nos comentários, vale a pena, se você é da educação física, da natação, conhecer esse projeto. Mas, Marcos, curiosidade aí, tenho certeza que é curiosidade do pessoal aí do outro lado. Muitos professores se aproximam aí nas fases que você comentou, 65 anos, uma fase mais madura, começam a já projetar o encerramento da carreira e você muda essa perspectiva.
você muda de área, vai para a educação física. O que que você planeja aí, da sua perspectiva, dentro da área da natação? Olha, eu vou continuar nessa área dando aula de bebês, para bebês, né? Eu trabalho tanto na Bodytech, como também na Sumaré, né? Na Sumaré Esportes. Eu trabalho de manhã na Sumaré Esportes e de tarde, de segunda a quinta, na Bodytech, tá? Eu não tenho nem como falar para você que, ah, não, daqui a pouco eu vou parar, né? É assim, é só um passatempo, é só um esporte, porque não é verdade. Não é verdade. Eu tenho absoluta certeza de que chegar aos 80 anos hoje não é algo difícil para uma pessoa, tá? É possível, sim. Ela se cuidando é possível. Agora, chegar lá com saúde e ultrapassar, aí não. Aí você precisa de uma boa dose de dedicação, de cuidado e de lazer. É importantíssimo esses critérios, porque você vai continuar a sua vida. Não que eu seja contra, tá? Eh, não é meu esporte predileto, mas eu nunca pensei em me aposentar e não, agora eu vou pescar, né? Agora eu vou passear. Agora eu vou deitar na rede e vou descansar, né? No momento que você está cansado, você até pensa assim, mas não passa de uma semana. Eu acho que você também falou que teve muitos estágios, passou tempo estudando no Japão. Lá no Japão a gente tem centenários que trabalham, que exercem trabalhos voluntários ou até trabalhos remunerados e se sentem pertencentes à comunidade. Lá isso é muito forte. E prova disso que você acaba de se matricular num curso de pós-graduação e você busca mais conhecimento, um ano e meio aí dedicado ao ensino da natação. Como que é? A pessoa tem um mestrado em outra área, fala, não, eu vou continuar o estudo, vou para uma pós-graduação, quero me especializar. O que que você busca nessa nova trajetória? Então, veja bem, olha que mudança interessante para poder responder para você. Como eu falei, primeiro curso, torneiro mecânico. Segundo curso, técnico mecânico, no Senai também. Depois eu fiz administração de empresas. Depois eu fui para a USP e fiz um curso de pós-graduação em qualidade e produtividade empresarial, em gestão de pessoas e logísticas, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP. Fiz o mestrado. Agora concluí o curso de educação física. A minha esposa perguntou para mim: chega, né? Aí eu falei: não, claro, chega, chega. Me matriculei no curso de pós-graduação Show. da natação criativa. Parou aí? Não. Eu planejo muito mais do que isso, porque eu quero ser perfeito. Eu quero ainda ter forças para fazer um curso de fisioterapia. Isso eu estou planejando já há algum tempo, pensando nisso, né? Mas é que no meu pensamento, se você se forma numa graduação, você precisa ter um curso de especialização para continuar atuando nesta área. Não adianta você fazer um curso e depois falar que é eclético, você atende todas as áreas. Você pode trabalhar em todas as áreas, né? Mas você tem que ser especialista em algo. É o que eu penso. Então agora eu quero ser especialista em dar aulas para crianças. Mas eu estou trabalhando, como eu falei com a Alessandra, eu vou, eu quero ser especialista também nessa área da saúde. Porque antes, educação física era para atletas. Não, não, vamos jogar bola, né? Para atletas. E eu fiz um estudo recentemente
como era a preparação física da seleção brasileira, né? De 58 a 70. Era educação física, era ginástica, muita ginástica. Hoje ele tem uma preparação física atlética, estudos sobre performance do corpo, da mente, tudo envolve uma gama muito grande, né? E aí eu falei, poxa vida, o mundo mudou. O mundo está mudando bastante. Então, o que que eu posso fazer com isso? Parar? Não. O que que eu espero? Continuar, né? Eh, a minha esposa só vai saber que eu vou querer fazer educação física depois que ela assistir esse podcast, mas eu sei que eu vou levar uma bronca, mas eu tenho que fazer, né? Porque eu nunca paro de pesquisar, de saber o que eu posso fazer de melhor aí para mim e para o público que eu estou atendendo. Eu tenho um prazer tão grande quando a criança entra na piscina e fala: eu vim ter aula com o tio Marcos, né? Estou aqui para ter uma aula de natação com o tio Marcos. É o prazer com que a criança, num tom muito verdadeiro, fala isso, para mim é gratificante, é recompensador, né? Lá na Boritec, quando a criança entra, ela tem um horário, o horário é daquele professor, ele trabalha com aquela criança e dá retorno para os pais. É importante dar o retorno para os pais, saber como você vai se direcionar. Muitas vezes eu chego lá, mãe, não sou a mãe, sou a avó. Nossa, tão jovem. Você precisa ter sempre uma forma de se aproximar da pessoa, né? E com todas essas graduações que eu venho buscando, eu vou te falar, né? Eu vou aprendendo cada vez mais. Você aprende um dia uma coisa hoje, uma coisa amanhã, você vai evoluindo, né? Eu encontrei com um colega que trabalhou junto comigo na nossa formação, né? Lá no Senai. Ele falou: Nossa, como você mudou! Você parece um lord inglês, da forma que você fala, da sua pontualidade. Você toma chá das 5 também? Eu falei, não, né? Mas fui para o Japão, fui para os Estados Unidos, fui para a Espanha, depois passei na Argentina, trabalhei 2 anos na Argentina, fui para o Chile. Contato com essa cultura me dá uma maturidade muito grande e, assim, falar que eu estou satisfeito, eu não estou, não, quero mais. Você falou que o mundo está mudando. O mundo sempre mudou, só que a grande diferença hoje em dia é a velocidade que esse mundo está mudando, cada vez mais rápido. Antes, a mudança de gerações, a gente falava que era a cada 10 anos, depois já passou para 5, agora já fala que a cada 3 anos já é uma nova geração que está no mercado de trabalho e você tem que se adaptar. Por exemplo, meu pai, meu avô estudou durante 20, 25 anos e utilizou a mesma informação por 40 anos. Meu pai só fez a graduação e nunca mais nenhum curso na vida fez, ele conseguia utilizar, porque a informação não era abundante como é hoje. A informação era escassa, você tinha que ir na biblioteca, poucos tinham. Então, quem tinha esse conhecimento é quem ditava o mercado. Hoje não, a informação está aí. O céu da Google já disse uma frase que o que a gente produz em 2 dias de conteúdo e de informação que a gente produzia do ano zero ao ano de 2003. Então, que a gente demorava mais de 2.000 anos para produzir, a gente produz em 2 dias. Então, cabe hoje ao profissional que pega essa informação, consegue utilizar e dá resultado. Por exemplo, hoje qualquer um que faz uma graduação, ele sai da graduação, já o mercado já é outro. O que ele aprendeu na faculdade já não serve para o mercado de trabalho. Eu, por exemplo, não tive CrossFit na minha época. Podcast, então, curso online, eu tive que me adaptar, estudar conforme eu fui evoluindo. Então você tem que se adaptar, assim como o Marcos está se adaptando, tendo a mudança. Acho que essa entrevista é para te inspirar.
que nunca é tarde para fazer essa mudança. E com toda essa sua experiência, Marcos, quais são as habilidades humanas e comportamentais que a gente fala que está tão em alta hoje em dia, que você acha que um professor precisa desenvolver para atravessar gerações de alunos com relevância e impacto? Tenho certeza que você trouxe muito dessa bagagem do que você estudou lá atrás. Eu trouxe muito desta bagagem. eh, as as pessoas quando me veem pela primeira vez, né? Vê aquele cabelo branco entrando na piscina, né? O cotonete, né? O pessoal fala, ó, tem um cotonete que está chegando aí. É, é uma mudança, assim, radical. Como eu falei, eu vim de uma educação, quando eu fui alfabetizado, era proibido na escola escrever com a mão esquerda. Então, foi um curto período, porque quem escrevia com a mão esquerda era tido Sim, como tendências, né, ao comunismo. E eu, pobre coitado, nasci com essa tendência de escrever com a mão esquerda. Eu fui educado à força a escrever com a mão direita. Então, hoje, eu faço tudo do meu lado esquerdo. Chuto bola para comer, tenho maior força no meu braço esquerdo, mas a única coisa que eu faço com a mão direita é escrever. Eu esqueci como escrever com a mão esquerda, porque eu fui educado dessa forma. Hoje, nós temos a liberdade de estudar a pessoa para ver como ela está se desenvolvendo, e aí você vai adaptando o seu ensino, trazendo o seu conhecimento ao longo dos anos. Como eu falei, era uma ginástica se preparar para um jogo importante de futebol. Hoje nós temos preparação física, preparação psicológica. Eu morei num bairro, em Pirituba, próximo a uma antiga concentração do Corinthians, né? E eu gostava de ir lá para ver os jogadores do Corinthians. Naquela época, Rivelino, Tostão, Paulo Borges, Ditão, né? Então a gente ia lá conversar com ele. E qual era a minha arte? A gente colecionava muita figurinha. Então eu ia lá com a figurinha, daquelas figurinhas que não era carimbada nem assinada, e pedia autógrafo do jogador. Eu já tinha ela. Aí eu levava 3, 4 figurinhas, aí eles assinavam as 3, 4 figurinhas, aí eu colava uma no meu álbum e as outras 3 eu vendia, né? Porque tá com autógrafo do. Não, é assinada. Era interessante porque os jogadores já falavam para mim: ó, na minha hora de descanso, o meu exercício é assinar figurinha. Acho que hoje eles nem têm muito tempo para isso. Tanta o esforço e a técnica para preparação. Se filma hoje, né? Qual é o maior rendimento? Colocar equipamentos no corpo para ver o seu rendimento, seus batimentos cardíacos, a sua dedicação, o seu esforço, o seu desgaste. A ciência evoluiu muito, muito mesmo. Hoje nós podemos aplicar todo esse conhecimento com base no passado, você sabe como dar início. E aí você aplica todo esse início e agora você coloca a tecnologia, você coloca o conhecimento científico à frente, o resultado é fantástico. Eu vou te dizer uma coisa, essa semana eu recebi o prêmio, né, pela Boritec de excelência como o melhor estagiário do ano, né? Eu me formei em agosto, julho desse ano. Comecei profissionalmente em agosto como professor, né? Então eu recebi o prêmio de excelência da Boritec. Eu recebi com surpresa, né? Porque eu falei, caramba,
será que eu fui tão bom assim? E aí a minha coordenadora, a Rayane, ela falou, foi, porque você não só deu o exemplo, como serviu de inspiração. Eu falei, mas eu não fiz nada, né? Além do meu normal. Ela falou, não, você colocou tudo aquilo que você sabia e adaptou às novas metodologias de trabalho. Essa química contagia muito. Então eu me imagino daqui 10 anos, com a rapidez que a gente está evoluindo, né? Como é que eu vou conseguir me adaptar? Pesquisando, estudando, fazendo cursos, para poder dar o melhor de mim. Então, como eu posso dizer, como é essa transição? É uma transição de atenção à tecnologia e à ciência. E assim será daqui para frente. Porque ela muda, como você falou, ela muda muito rápido. Ela muda muito rápido. O ano que vem a tecnologia é outra, né? O ano que vem ela está mais avançada. E você que vem da área da administração deve conhecer o Shin Ashika, famoso, que a gente estuda bastante. Ele tem uma frase muito impactante que ele fala que o sucesso vem à noite. Não quer dizer que você tem que trabalhar altas horas, tem que passar do seu horário trabalhando, mas essa frase diz o quê? Que o sucesso é quem dá um pouquinho a mais, quem sai um pouquinho do habitual. Deu o seu horário, mas você deu um pouquinho a mais. Então é esse um estudo que você faz a mais, um olhar que você tem diferente, um atendimento diferente, a sua proatividade. Isso que faz um profissional se destacar no mercado do trabalho é o que o Marcos faz. Então, sempre dando um pouco a mais do que o habitual dá, do que outros profissionais estariam. Então, reconhecido esse prêmio, parabéns. Não sei se você tem esse número, quantas Bodytechs tem no Brasil, quantos estagiários tem no Brasil, são números exorbitantes se a gente puxar aqui, e você ter essa conversa e falar, eu sou o melhor, então, muito bacana. E falou muito de tecnologia, Marcos. E eu queria, você que passou pela indústria, a tecnologia muda muito rápido, avança, você foi para o Japão. Como você enxerga a tecnologia dentro da natação, mas principalmente no aprendizado? Você falou muito no alto rendimento. Como você vê trazendo essa tecnologia ou a gente ainda está andando a passos de tartaruga e poderia trazer mais tecnologia para essa parte do aprendizado? Eu acho que pode trazer muito mais tecnologia para esse aprendizado. Sempre tem campo para a melhoria da tecnologia, né? Recentemente, bom, para começar, eu tenho um objetivo que é o nados em águas abertas. É uma maluquice? Talvez seja, mas eu vou fazer, tá? Buscando esse treinamento, apareceu para mim uma dor lateral aqui no corpo. Você vai ao médico, ele fala: ah, é uma dor lombar, toma esse anti-inflamatório, esse para dor, essa injeção que alivia e tá tudo bem. E aí eu falei: não, mas peraí, tem coisa errada aí. Não é só isso. É o que causou essa inflamação. E aí eu fui procurar as pessoas que são doutoras nessa área, né? Eu fui procurar, assim, Marta Iso, trabalha lá na Bodytech junto comigo. Falei, Martinha, aconteceu isso comigo, tá medicado, tá legal, já tô nadando de novo, mas é, por que que apareceu essa dor? Porque às vezes ela ainda volta. Ela falou, como é que é a sua abraçada? Eu falei, é assim, é assado, né? Posiciona teu corpo, vai mergulhar, deixa eu ver. Ela falou, para, postura. Você está se machucando porque a sua postura está errada. Então, olhar os dois lados, científico e o técnico, é importante para você chegar a uma conclusão exata. A tecnologia, ela está aí para trazer esta facilidade. Então, eu pedi para me filmar, né? Filma aí eu nadando com o meu celular. Aí, ali nadando. Ela falou: olha, tá vendo isso aqui, ó? É assim. Agora, nada correto agora. Eu vou filmar. Aí filmou, eu nadando correto. E eu trago esse movimento para minha mente e
eu procuro reproduzir. Eu tenho absoluta certeza que eu posso colocar aparelhos no meu corpo e que me ajudam a corrigir isto. Não está longe, porque hoje a gente já coloca aquela cinta aqui, já sabemos muita coisa sobre o nosso corpo. Então, ele está aí. A tecnologia ainda tem que avançar muito, muito, muito nessa área. Eu acredito que no esporte ela avançou bastante, né? Mas na natação ela pode ir muito mais. Nós ainda estamos na evolução do movimento corporal. Precisa avançar mais na evolução tecnológica. Eu enxergo muito isso, por isso que eu trago a tecnologia para dentro da piscina, né? Como o aplicativo da Swim Track, que faz essa análise, faz essa filmagem, você manda para o aluno fazer análise biomecânica, às vezes pode estar causando lesões, um simples movimento que você está fazendo errado. Então precisa de outros profissionais que tenham esse olhar para trazer a tecnologia para dentro da piscina. Então, tomara que outros profissionais também tenham essa visão. Para a gente encerrar, qual o legado que você quer deixar para a educação aquática e o que você espera que seus alunos e colegas lembrem de você daqui a alguns anos? O legado ele é muito importante, sabe? Eu quero deixar um legado de que as pessoas elas têm que ter uma sensibilidade para se desconstruir e reconstruir novamente. Isso é muito importante para a sua vivência, tá? Para a sua carreira, enfim, cada vez mais longevas, né? Entretanto, você precisa ter adaptabilidade, porque não adianta você se desconstruir e se reconstruir em uma área onde você não tem adaptabilidade para isso. Você precisa estudar o que você quer, saber, pesquisar e tem uma palavra mágica. Você tem que ser feliz. Pronto, acabou. Sabe? A partir daí, então, você sim vai ser uma pessoa que consegue longevidade na sua carreira. É esse, assim, o legado que eu procuro deixar e transmitir para os meus amigos, sabe? Seja capaz de se desconstruir e reconstruir, seja uma pessoa que se adapta a novos ambientes, tá? E o mais importante, se você não é feliz, nem vai. E tem uma frase de Darwin que cabe muito nessa sua frase, que a gente sempre acreditava os mais fortes sobrevivem. Não, quem se adapta melhor às mudanças são os que sobrevivem. Então, o mundo está mudando em constante evolução e quem se adaptar primeiro, então quem trouxer a inteligência artificial para dentro da natação, quem trazer essa tecnologia, quem vê que o mundo está mudando, a gente tem que estudar o perfil comportamental do aluno, dos pais, cada um você tem que conversar de maneira diferente, experiência do cliente, experiência aí de que o aluno quer vivenciar, cada vez as pessoas pagam mais caro por ver experiências diferentes. Então, você aí do outro lado, começando 2026 com um novo olhar para te inspirar. Tenho certeza que essa entrevista te inspirou para começar um ano diferente. Agradecer muito, Marcos, a sua presença. Para quem quiser saber mais de você, quiser te procurar, tem rede social, vai na Sumaré, te manda mensagem, onde te acha? Bom, você me acha no Instagram, né? Marcos Molina Robowall, e pode deixar mensagem lá. Eu estou sempre ali olhando. Não sou muito de rede social, eu confesso, né? Porque eu sou mais na prática ainda, né? Eu ainda compro livros, eu não leio no tablet, mas você pode me achar na rede social, tanto no Instagram como também no Facebook, Marcos Molina. Muito obrigado, Marcos. Agradecer muito sua presença. Agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote Materiais de Natação, para você começar esse ano com o pé direito, diversos materiais, o aprendizado, aperfeiçoamento, treinamento. Para o mundo infantil, vários materiais coloridos, atrativos,
tapetes de EVA, tem o tapete do Mundo, que é super atrativo, o tapete da Mônica, procura lá, mais de 400 materiais no catálogo da Flote. Sobrasa, você que trabalha com natação infantil, bebês, você precisa entrar no site da Sobrasa, saber tudo sobre prevenção aquática e levar os dados para você conscientizar as famílias sobre a importância da prevenção aquática. Segunda principal causa de morte em crianças de 1 a 4 anos. Vamos diminuir isso com projetos aí na sua região. Plataforma Educar com diversos cursos para você estudar onde quiser, como quiser. Aí, no conforto da sua casa, tudo com certificado. Não tem mais desculpa para não estudar. Falta de tempo, falta de dinheiro. Tem até curso gratuito dentro da plataforma. O aplicativo da SwimTrack para levar tecnologia para a borda da piscina. Tenha todos os dados do seu aluno monitorado na palma da sua mão. Acesse o site swimtrack.com.br, 30 dias gratuitos para você conhecer tudo do aplicativo e adaptar para a sua realidade. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação e experiência do cliente, que a gente falou bastante hoje. Acesse aí o Instagram, metodologia Raizo, que tenho certeza que você achou uma metodologia com metade do valor dos concorrentes. Agradecer muito a sua presença, agradecer pelo seu voto do ano passado, que você votou na gente eleito o melhor podcast 2025, auxiliou para aumentar a visibilidade do mercado da natação e trazer mais parceiros. Então, novos parceiros, novos apoiadores. Se você também quer apoiar a natação criativa, a partir de R$ 7,99 no Instagram ou no YouTube, você consegue apoiar a gente, ser um apoiador e ainda receber cursos, entrevistas exclusivas, diversos conteúdos para os nossos apoiadores. Então, muito obrigado. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. 60% de quem segue o canal ainda não ativou a notificação e perde as entrevistas, depois me dá bronca. E segue o canal para fortalecer a nossa marca. Muito obrigado. 2026 muito próspero para vocês, saúde, sucesso profissional e vem com a gente com muito conteúdo que tenho certeza que você vai adorar, que a gente tem novidade em 2026. Bora lá! Muito obrigado pela entrevista e até a próxima.